O que faz um território ser chamado de periferia? Segundo o dicionário, é uma condição do que se encontra afastado da cidade, do centro urbano, normalmente local onde está situada uma população de renda mais baixa. Pesquisei no glossário do IBGE, no Ministério das Cidades, e essas instituições não têm, pelo menos em fácil acesso, uma definição do que é periferia. Eu sou Hector Souza e vem comigo que neste primeiro episódio do podcast Periferia Viva Salinas, irei te apresentar o projeto Periferia Viva e sua missão pelo Brasil, mas principalmente em Salinas. Então ajuste o volume que estamos só começando. Toda cidade tem suas áreas periféricas, suas regiões precarizadas, como é o caso de Salinas, uma comunidade de Laranjeiras, município sergipano que fica a pouco menos de 20 quilômetros da capital. Salinas foi uma das regiões do Brasil a ser contemplada no projeto Periferia Viva. O Periferia Viva, ele nasce de dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. De um lado, em 2023, a gente tem a recriação do Ministério das Cidades e dentro dele a criação da Secretaria Nacional de Periferias. Isso por si só já é uma inovação importante, porque coloca as periferias urbanas como prioridade da política urbana federal. Quem está falando é Luana Alves. Ela atua na Coordenação Geral de Articulação e Planejamento da Secretaria Nacional de Periferias. E entre suas principais funções está o planejamento, monitoramento e acompanhamento da execução dos programas Periferia Viva. Um dos principais objetivos do Periferia Viva é mudar o lugar das periferias nas políticas públicas, né? Nas políticas urbanas, enfim. É reconhecer de fato que quem vive nesses territórios não é só beneficiário, mas é agente da política urbana, é agente de transformação. É um programa que coloca as periferias no centro da agenda do governo federal, inclusive garantindo orçamento expressivo para isso. Na prática, ele busca, de fato, melhorar as condições de vida de quem vive nesses territórios, reduzir as desigualdades entre os territórios, fortalecer a participação social, apoiar, de fato, a consolidação dessas áreas, inclusive enfrentando as questões dos riscos de desastres, os impactos da crise climática. E também tem um objetivo que é muito importante, que é de fortalecer as iniciativas e redes locais que já existem e que já fazem muita coisa acontecer nos territórios. Bem, mas os territórios contemplados no projeto não são escolhidos arbitrariamente. No Manual do Periferia Viva estão bem definidos os critérios técnicos, sociais e territoriais. Mas tentando simplificar um pouquinho como funciona, em mais ou menos 3 etapas, né. Primeiro, os estados e municípios, eles escolhem o território onde vão atuar. Esses territórios, eles precisam ter características de precariedade urbana, de vulnerabilidade social. A partir disso, eles fazem uma proposta inicial de intervenção e uma caracterização da área. Depois dessa proposta, ela é enviada para o Ministério das Cidades, onde a gente analisa se de fato ela está alinhada com as diretrizes do programa e se atendem aos critérios técnicos. E, por fim, os territórios selecionados são divulgados oficialmente por ato de normativo. Mas para o caso de Salinas, a escolha não veio do estado ou do município, mas da universidade presente em Laranjeiras. Desde 2023, a secretaria tem investido em parcerias com universidades federais para desenvolver residências em assessorias técnicas territoriais. São 5 universidades envolvidas: a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Santa Catarina. Essas residências têm 2 objetivos principais: formar profissionais preparados para atuar em territórios periféricos e, ao mesmo tempo, implementar na prática a metodologia do Plano de Ação do Periferia Viva. A residência da UFES, a Universidade Federal de Sergipe, é o Abcidade, que hoje é coordenado pela professora de Arquitetura e Urbanismo, Maria Cecília Tavares. O Abcidade é uma residência em assistência técnica, é mais ou menos nos moldes da residência médica, né, só que para profissionais são multiprofissionais, na verdade, porque ela é multiprofissional, né,
mas acaba que o pessoal de arquitetura e urbanismo predomina, assim, a turma. Então a gente, na verdade, é uma residência prática, né, a gente tem que ter um território de estudo para atuar, né, nessas comunidades, né, nesses territórios. Então é isso, é capacitar os profissionais a trabalharem com comunidades vulneráveis, né, e que onde a gente pode, na verdade, dar um suporte técnico, né. Cecília nos conta que o Abcidade chegou em Salinas antes mesmo do Periferia Viva. Ações já eram executadas na comunidade e, mais do que isso, já se integrava às pessoas daquele território. Assim, no começo a gente tinha já algumas pessoas que a gente conhecia. Isso também era um dos critérios, né, teria que ser um território em que a gente já tivesse algum conhecimento. Então tinham uma ou 2 pessoas conhecidas, né, que começaram a abrir as portas para a gente. Primeira coisa que a gente fez até para ter um contato, assim, foi uma parte bem legal que a gente levava uma barraquinha, uma mesinha, umas cadeiras, né, e a gente se colocava lá, a equipe dos táticos lá, a gente se colocava no território, cada dia num lugar, entendeu. E aí as pessoas chegavam e começavam, as mulheres principalmente, né, que estavam lá à tarde, chegavam: "O que que é? O que aconteceu? Não sei o quê, como é que é isso?". E a gente tinha um mapa de Salinas, né, e pedia para elas identificarem onde é que elas moravam, e aí vinham umas histórias de vida, assim, também, né, sempre tinham crianças, e aí, assim, a gente fez umas 5 vezes isso, mais 6, indo em diversos lugares e a gente começou a conhecer as pessoas. Um dos pontos que fortaleceu muito essa integração entre o Periferia Viva e a comunidade de Salinas foi o posto territorial. Mas o Periferia Viva, ele também traz outras inovações importantes na forma de fazer a política pública. Uma delas é o posto territorial, que é um espaço que é instalado dentro da própria comunidade, é onde o poder público pode, de fato, se fazer presente no dia a dia, onde acontecem as reuniões, os diálogos, né, o acompanhamento das obras, ou seja, a política deixa de ser feita de fora para dentro e passa a ser construída dentro do território com quem vive no território. Primeira coisa que era exigido, na verdade, era que tivesse um posto territorial, ou seja, que a comunidade acadêmica tivesse um lugar ali, né, com o selo do Periferia Viva, para mostrar que a gente estava lá no território. E por isso a gente tem o trailer, né, e a casinha. O trailer veio porque a gente não tinha jeito de conseguir a casinha, não achava meios, daí eles falaram: "Vamos pôr um trailer, né, que era mais fácil", e depois a gente conseguiu a casinha. Essa casinha que a professora Cecília traz é o grande ponto de encontro, onde acontecem as ações, reuniões, confraternizações e outras atividades. É no posto territorial também que as mobilizadoras, pessoas da própria comunidade que trabalham no projeto, se reúnem e constroem o Periferia Viva. Hoje em dia a gente tem um grupo de 6 mobilizadoras, né, que estão, assim, mais fortes, assim, lá, né. Bom, e o Periferia Viva tem esse caráter também, né, ele também tinha que ter uma equipe técnica, mas também um apoio técnico dos mobilizadores da comunidade. Então é um trabalho todo colaborativo, assim, a ideia é essa, que a gente não chegue lá com um projeto de cima para baixo, né, mas que a gente escute, e foi isso que a gente mais fez, escutar, né, as pessoas, várias pessoas diferentes. Mas claro que nem tudo dá certo. E o caminho também tem pedras, seja pequenas ou grandes, para contornar, como por exemplo as divergências entre o programa Periferia Viva e a Universidade Federal. Agora a gente está num momento de crítica até desse programa. A gente está tendo uma leitura que até é uma coisa que vai ser levada também, a gente está fazendo uma publicação com alguns desafios, é que o programa tem 2 anos de duração e nenhuma residência tem 2 anos de duração, né, a nossa tinha 18 meses, então ela acabou em setembro do ano passado, né, e aí o que acontece? Aí os residentes saem de campo, né. Eles entregam os projetos, mas nem todos têm interesse. Até no começo tinha alguns que continuaram, entendeu. E a gente teve essa oportunidade de contratar um escritório de assistência técnica, assessoria técnica aqui de Aracaju, que é o Chão. Guarde esse nome, que em episódios futuros ainda vamos falar mais sobre o papel da Chão em Salinas. E o Chão é um escritório também, assim, com muitos integrantes egressos do nosso curso.
Nosso curso tem esse cara já tinha esse caráter extensionista, né, de fazer muitos trabalhos, assim, como extensão com essas comunidades. Tem o Trapiche também, que é o escritório modelo, que também desenvolvia já esses projetos, então eles são meio que daí. Já o Trapiche, que a professora fala, é o escritório modelo da UFES, o escritório dos estudantes de graduação do curso de arquitetura que prestam serviço para as comunidades. O Periferia Viva não foi criado para levar algo novo para as periferias, mas para construir em conjunto com essas comunidades, ampliar suas vozes, denunciar os seus problemas e celebrar sua vivacidade. Que projetos assim continuem existindo e sendo fomentados, porque, às vezes, tudo que as pessoas precisam é de um espaço para que sejam ouvidas e que lhe deem dignidade. Por enquanto ficamos por aqui, mas ainda temos muito para falar sobre Salinas e o percurso traçado pelo Periferia Viva neste território. Em 2025, por exemplo, houve um novo aporte de mais de 4 bilhões de reais para a urbanização de favelas com recursos do FGTS. E a gente articulou para que territórios como Salinas apresentassem propostas e pudessem, de fato, acessar esses recursos. Hoje a proposta de Salinas está na fase de análise, assim como outros territórios que também são acompanhados por esse processo das residências, mas, independente disso, o plano de ação já é um resultado importante, porque ele organiza as demandas do território de forma estruturada e fortalece a capacidade da comunidade de dialogar e de cobrar o poder público. Então, olhando para frente, a expectativa é consolidar essa forma de fazer política, né, mais participativa, mais conectada com o território e, de fato, ampliar investimentos para que essas transformações aconteçam, de fato, de forma concreta na vida das pessoas. A gente fez alguns cursos de formação e estamos fazendo ainda um curso de formação política com eles, né, a Dalva, que é do Motu. Então, assim, trabalhar o que que é liderança, entendeu, né. Nosso objetivo agora é que eles tenham essa associação, né. Mas, assim, eles nem sabiam, na verdade, da como é, na verdade, né, uma associação, como é que se gera e tal. Então, toda uma história, assim, de tentar essa conversa. Um dos projetos do Periferia Viva é o endereçamento, tá, ou seja, criar um CEP para todos e, assim, rua A, rua B, rua C não é nome de rua, né, então, assim, a gente está fazendo esse trabalho de falar: "Não, vamos criar um nome de rua que tenha a ver com vocês", entendeu, assim, né, tipo: "Ah, mas eu não quero, tá bom assim, eu já sei onde é a rua A, onde é a rua C", entendeu. Daí você tem que ficar mostrando todas as possibilidades que existem se você tiver um endereço, né. É um trabalho muito legal, mas também bastante trabalhoso, entendeu, assim, foram 2 anos que a gente estava, assim, direto sábado lá, né, porque era quando o pessoal estava lá, às vezes domingo, entendeu. Foi assim, tá sendo, né, um desafio pra gente também, mas um desafio gostoso, né, um desafio que a gente fica contente quando as coisas, na verdade, começam a sair, né. Agora que elas estão começando a sair, né, tipo a rádio, acho que é uma coisa super importante, entendeu. Que era um sonho também, né, das pessoas se envolverem, terem uma voz, uma história. Esse foi o primeiro episódio do podcast Periferia Viva Salinas. Eu sou Hector Souza, fiz o roteiro, entrevistas e a edição deste programa. A Paula Luciano me acompanhou na produção do episódio. As trilhas e efeitos sonoros foram retirados da Epidemic Sound. Espero que tenham gostado e confiram outros dos nossos conteúdos em @abcidade. Até o próximo episódio.